Então, eu estava informando que eu sou Fátima, para os que não me conhecem, eu sou Fátima Sobral Fernandes, professora associada da UFRJ, Master Coach e fundadora da Transcenderte Desenvolvimento Humano e Organizacional. E nós temos produzido séries compartilhando conhecimentos nossos, as anteriores mais focadas em conhecimento específico para empreendimentos. E agora a gente vai começar uma série chamada Bem Viver, tá certo? Para compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente desenvolveu ao longo da vida. Nossa missão na Transcenderte é apoiar pessoas e organizações a superar seus limites e ir além dos resultados imaginados iniciais. Como é que a gente faz isso? Através de programas de desenvolvimento pessoal e profissional. Tem o ProSonhar, tem o ProOtimizar, dirigido a empresas para discutir modelos de negócio, modelos de gestão, otimização de processos. Há o ProGerenciar, para desenvolver gerentes nos seus postos de trabalho, cargos de coordenação, etc. E o Proteses, que ajuda profissionais que estão em fase de conclusão de trabalho de curso, de graduação até pós-doutorado e que precisam de um apoio para organizar a vida pessoal, profissional e acadêmica e produzirem o melhor possível. Bem, isso é só uma ligeira descrição do que a gente faz. Vocês podem visitar o nosso site, transcenderte.com, podem visitar as páginas no Facebook ou no LinkedIn, e o nosso canal do YouTube. Esses vídeos que a gente faz, depois eles vão para o YouTube. Quem não pôde assistir, pode assistir por lá e fazer uma visitinha e conhecer o restante do nosso trabalho. Série Bem Viver. Eu vou falar um pouco da série. Esse episódio primeiro é de autoconfiança. Eu vou explicar a seguir por que ele foi escolhido como primeiro. Mas, na verdade, o nosso foco do ProSonhar tem um módulo, ProSonhar Qualidade de Vida. E por que isso? Eu sempre fui uma pessoa preocupada com qualidade de vida, e o que une toda a minha trajetória profissional foi trabalhar com temas e questões que envolviam qualidade de vida. As formações que eu procurei obter na vida sempre foram para mim obter conhecimento e aprender a fazer esse processo de transformação para que a vida seja cada vez melhor. A minha, da minha família, do meu ambiente e do mundo, não é? No que eu posso ter de tamanho para ajudar nisso. A Transcenderte trabalha com o desenvolvimento humano e organizacional exatamente por causa disso. Tem esse nome, Transcenderte, exatamente por causa dessa questão, dessa minha preocupação, dessa minha ocupação com isso. Então, assim, qualidade de vida, né? Isso é um tema que afeta cada um de nós. É expressão, não é? Essa expressão qualidade de vida foi usada pela primeira vez por Lyndon Johnson em 64, quando ele declarava o seguinte, vou ler para vocês: os objetivos não podem ser medidos apenas através dos balanços dos bancos. Eles só podem ser medidos, ou principalmente serem medidos, através da qualidade de vida que proporcionam às pessoas. Então, é isso. Até para as nações, isso é verdade. E a gente está no momento do Brasil que precisa que cada um de nós não perca consciência disso, para que a gente faça o nosso melhor, para que o país volte a ser alegre como ele sempre foi. A Organização Mundial da Saúde está preocupada com essa questão, porque as pessoas adoecem em fases enquanto elas não têm qualidade de vida. E ela define a qualidade de vida do seguinte modo: percepção do indivíduo, então depende do olhar de cada um, não é? De sua posição na vida, da cultura e sistema de valores nos quais vive em relação a objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Então, assim, também qualidade de vida diz respeito a cada um de nós, como a gente percebe o nosso contexto, a nossa situação e o que a gente faz disso, que expectativas cria, como lida com as frustrações, como define padrões e como é que a gente se ocupa diante do que não está satisfatório no nosso ponto de vista. Tem um outro indicador de qualidade de vida, não é, que as pessoas usam muito para comparar nações, que é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O que é isso, não é? Para que serve? É um índice
que serve de comparação entre países, como eu já disse, não é? E mede, ele é medido em termos de longevidade e saúde da população, expectativa de vida ao nascer, é medido em relação ao acesso ao conhecimento, educação, média de anos de estudo dos adultos e anos esperados de escolaridade das crianças, e de um padrão de vida decente, baseado em renda, né, medido pela renda nacional bruta, com base na paridade de poder de compra por habitante. Então, renda nacional bruta por habitante. A gente sabe que renda nacional bruta por habitante significa eu como um frango inteiro, você come 0 frango, e na média nós dois comemos meio frango. Então, sempre todos esses indicadores de qualidade de vida são relativos, porque na verdade a vida se dá com cada um de nós, singularmente com cada um de nós, não é? Bom, mas como é que a qualidade de vida pode ser definida e avaliada diante disso tudo? É tempo de trânsito e de condições de transporte de casa a trabalho? É qualidade dos serviços médicos hospitalares que a gente tem? É presença de áreas verdes nas grandes cidades? É segurança que nos protege dos criminosos, enfim, criminosos de todo nível, não é? É a ausência dos efeitos colaterais de medicamentos que a gente usa? É a realização profissional? É a realização financeira? É usufruir do lazer? É ter cultura e educação? É ter conforto, é morar bem, é ter saúde, enfim, é amar e ser amado, é ter uma vida amorosa satisfatória, é ser desenvolvido espiritualmente, é o que cada um de nós, não é, pode considerar como importante para bem viver. Então, nossa série ligada a desenvolvimento pessoal, em função do nosso programa de desenvolvimento pessoal Pro Sonhar Qualidade de Vida, tem esse nome, Série Bem Viver. E nós escolhemos o episódio 1, Autoconfiança, porque nas minhas andanças de coaching e da vida, não é? Percebi que muitas vezes esse tema é recorrente tanto dentro das organizações quanto as pessoas lidando com as suas próprias vidas pessoais. Então, autoconfiança, não é? Essa palavra é de origem latina, não é? Auto é de nós mesmos, confiança é de confidential, de latim, que vem de fides, tem um radical fides, que é de fé, não é? Ter fé, acreditar, ter fé em si mesmo, acreditar em si mesmo, isso é importantíssimo, não é? Para tudo na vida. Tem uma outra leitura que a gente pode fazer também, uma outra brincadeira, bem dos psicanalistas lacanianos que gostam de separar as palavras e brincar com elas, esses significantes, e pensar e refletir sobre possíveis significados, que é confiança. Fiança, não é fiar, é assegurar, é o fiador de si mesmo, não é? Fazer, e também pode ser fiar, pode ser fazer fio, tecer, não é? Tecer com. Então é algo que a gente tece, a autoconfiança. E com o outro, não é? Acreditar no outro, tecendo junto uma história com o outro, não é? Com base em valores, como já foi colocado anteriormente. Mas também tecer consigo mesmo, porque nós, como seres humanos, somos necessariamente divididos. Quem nunca teve uma crise de autoconfiança e pensou, sou capaz, não sou capaz? Devo fazer, não devo fazer, porque não sei como fazê-lo, se a ação vai ser essa ou aquela. Enfim, já certamente cada um de nós enfrentou em algum momento um momento de falta de autoconfiança. E esse diálogo interno que se estabelece precisa ser, digamos assim, administrado para que ele não atrapalhe o uso do nosso potencial. Porque, na verdade, nossa resposta diante das situações da vida, né, a forma como a gente enfrenta, supera desafios e etc., dependem das nossas competências e menos esse diálogo interno, esse roubo de energia do diálogo interno, do posso, não posso, sou capaz, não sou capaz, devo, não devo.
ele deve existir, ele é saudável quando bem administrado, mas se a gente se perde nele, a gente muitas vezes se paralisa e não realiza o que precisa realizar, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. O que é um desperdício de vida, de certo que é um desperdício de vida, não é? Então, assim, uma outra definição, uma definição de, afinal, o que é, né? Eu organizei a nossa fala sobre autoconfiança, assim, o que possíveis causas e como é que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para ampliá-la. Bom, autoconfiança, então, é a condição, característica ou atitude da pessoa de confiar em si mesma, em suas próprias qualidades ou capacidades, demonstrando autoconhecimento enquanto a sua realidade interna e externa e as suas habilidades para superar os desafios das diversas situações diferentes da vida. Um minuto. Saúde, né? Pessoas autoconfiantes têm iniciativa, capacidade de solucionar problemas e de lidar melhor com as frustrações e aprender com elas. Em geral, têm capacidade de liderança. E vocês, o que acham que é autoconfiança? Escrevam aí nos comentários o que imaginam ser autoconfiança. Aqui. Ela é absoluta? Assim, claro que não, né? Ninguém tem absolutamente autoconfiança plena em todos os aspectos da vida e não vacila isso nunca. Isso não existe. Isso seria até doente. São pessoas que, se têm essa condição, precisam se dar conta, devem ser pessoas angustiadas porque devem sentir falta da falta, porque são totalmente plenas de certeza. Essa plenitude de certeza não é um bom sinal, não é? A dúvida é saudável se bem administrada. A autoconfiança varia ao longo do tempo e com cada situação. E ela pode e deve ser aprendida ao longo da vida. Por quê? Porque quando a gente obtém sucessos no passado, obteve, e enfim, vai construindo conquistas ao longo da vida, a gente vai aprendendo com isso e vai celebrando e se fortalecendo em relação, eu posso, eu sou capaz, eu já dei conta disso uma vez, posso de novo fazer o meu melhor e etc. Então, a falta de confiança, de autoconfiança é uma situação a ser trabalhada. O excesso de autoconfiança também é uma situação a ser trabalhada, porque a pessoa, inclusive, pode se arriscar em situações desnecessariamente pelo fato de não ter o filtro de verificar que riscos está correndo. Bem, possíveis causas. Medo, não é? A falta. Causas da falta. Eu vou falar das causas da falta de autoconfiança. Medo, insegurança, ansiedade. Ansiedade é um fenômeno dos dias contemporâneos em que as pessoas, ao invés de verem no presente o seu melhor, claro que medindo as consequências do futuro, mas centradas no presente, que é o único momento em que a gente de fato pode viver, elas ficam preocupadas com o futuro. Então elas estão aqui pensando no que vão fazer daqui a pouco. Daqui a pouco elas estão pensando no que vão fazer adiante. E nunca aproveitam de fato os momentos que estão vivendo, tanto para aprender, para usufruir, enfim, para trocar com as pessoas, não é? Então, assim, a ansiedade também gera muita autoconfiança, porque a pessoa não pode nem aproveitar a experiência que teve para aprender e ir se construindo, digamos assim, lapidando, elaborando em termos de autoconfiança. Para ter fé em ser capaz de resolver as questões na vida. Como é que a gente amplia a autoconfiança? Não é? A gente amplia a autoconfiança aprendendo a se observar. Essa é a primeira forma. Parar para pensar, se observar seus comportamentos, ações e reações em função de certas situações, de certos contextos. Perceber os antecedentes da situação, o que ocorreu antes que levou a situação àquele ponto, quais foram as consequências, não é, que elas produziram, eram as consequências esperadas por você que fossem produzidas.
Esse exercício de auto-observação cotidiana pode ser feito de uma forma muito, muito, muito simples. É uma forma que eu uso, que eu indico para os meus coaches, não é? E para as pessoas que eu quero bem, que é a seguinte: todo dia, ao final do dia, de preferência, quando já estiver se preparando para dormir, você para e pensa o seguinte: quais foram os 3 bons motivos que me fizeram dizer que valeu a pena ter vivido o dia de hoje? Todo dia, quando a gente faz essa contabilidade das coisas boas que aconteceram com a gente, as coisas boas podem ser assim. Hoje, por exemplo, na aula de natação da minha netinha, que eu fui levá-la, uma amiguinha dela, uma amiguinha nova da turma, chegou, está na segunda aula dela lá hoje, Isadora, veio, se encostou toda e veio pedir colo, toda aconchegada, e deu um sorrisinho lindo. Isso foi um momento tão sublime no meu dia, que é um dos motivos bons pelos quais eu vivi o dia de hoje. Então é a gente saber saborear o prazer da vida e contabilizar e celebrar esse prazer a cada dia e aprender com ele, não é? no que nos dá prazer, e ao mesmo tempo pensar assim: para que momento do dia eu devo voltar para pensar que não fiquei muito satisfeita com o resultado obtido, para verificar como eu poderia fazer diferente para obter um resultado melhor e chegar mais rápido nos meus objetivos de vida. Então, todo dia, quando a gente se coloca isso e para pensar, por exemplo, gritei com o sujeito no trânsito e não precisava, me estressei, fez mal a mim, isso não resolve. Você vai se programando para da próxima vez fazer diferente. Fazer como você imagina que deveria e poderia ter feito. Assim você vai aprendendo com as situações desconfortáveis e vai celebrando os bons momentos da vida. Porque assim, com isso, você vai construindo, lapidando, moldando a sua autoconfiança a cada dia, né? Um outro exercício interessantíssimo é examinar a história da sua vida. Quais foram as conquistas, as coisas que você quis muito e queria conquistar e conquistou, né? Registra, escreve, põe no papel para ver quantas, né? Começa lá dos 0 a 7 anos da vida. O que aconteceu nessa infância que foi bacana, que você curtiu, que você conquistou? E dos 7 aos 14, como é que foi isso, não é? Na adolescência, quais foram as conquistas bacanas da adolescência? De 14 a 21, segunda fase da adolescência. De 21 a 28, a gente é jovem adulto, construindo vida profissional, às vezes até vida familiar. Quais foram as grandes conquistas, não é? De 21 a 28, 28 a 35, 35 a 42, 42 a 49, 49 a 56, e assim, 56 a 60, 63, é isso? E aí vai, e vai pensando em todas essas conquistas, registra. Você vai ver que teve uma vida de conquistas. Pare para pensar em cada uma, não é? Tire um tempo por semana para examinar uma delas a cada vez, a cada semana, ou quantas queira, enfim, para entender o contexto, qual era o contexto antes, quais foram os seus pontos fortes para você conquistar isso que você tem como registro positivo na vida, não é? Quais foram as consequências positivas, quais as que não foram tão boas, o que é que você poderia ter feito diferente para que as coisas não tão boas acontecessem melhor? Sempre você se responsabilizando pela sua história, pela sua seu autodesenvolvimento, né? Esses 2 exercícios, um cotidiano e um de refletir sobre a sua história de vida, já vão ajudar bastante a você se dar conta, não é? Porque às vezes as pessoas não se dão conta da própria potência existente para fortalecer sua autoconfiança. Defina metas para bem viver e construa um plano para chegar nelas, para conquistá-las, não é? Faça uma aposta positiva na vida.
E se não está conseguindo fazer a aposta positiva, não é? Porque o contexto está ruim, porque teve desemprego, porque os recursos financeiros estão poucos, porque há muitas faltas de coisas básicas, não é? Veja com quem você pode conversar para reorganizar as coisas, ter ideias para reorganizar as coisas e desse pouco existente, dessa muita falta, fazer outra coisa menos negativa. As neurociências dizem que quando a gente fica conectado com os pensamentos negativos, pensamento é forma de energia, né? Que a gente se programa para continuar nessa roda negativa, né? Então, vamos quebrar esse círculo vicioso e construir um círculo virtuoso. Não é fazer o trabalho da Poliana, não é? Em que pese eu acho que ele é um livro excelente para adolescentes. Não é fazer o jogo do contente o tempo inteiro. Mas efetivamente, tudo na vida sempre tem duas faces. A gente pode se conectar com o lado cheio do copo ou o lado vazio do copo. Se conecte com o lado cheio do copo da sua vida, não é? E produza força interna para fazer o melhor do contexto em que você está vivendo, não é? Só assim será possível mudar. Temos que colocar nossa competência a serviço de nós mesmos e desta mudança. E se a gente não confiar, se a gente não acreditar na gente, a gente não vai fazer, não vai produzir, não é? Na verdade, autoconfiança é uma competência de lidar com a vida. E competência é atitude, que é querer, predisposição, querer fazer, né? É saber fazer, né? É saber o que fazer e saber fazer. Essas três, quando o querer, o desejo é seu, sem chance de alguém tomar o seu lugar para isso. Agora, o conhecimento, se você quer e não sabe, procure alguém que saiba. Peça ajuda no seu círculo social próximo, peça ajuda no seu círculo social mais afastado, procure um especialista, não é? Identifique seus recursos emocionais, cognitivos, estude a situação, não é? E para saber fazer, peça também ajuda, se você não souber. Desenvolver a comunicação e a capacidade de negociar para fazer esses pedidos, se fazer entender e conseguir conquistar a ajuda dos profissionais ou mesmo do círculo social é muito importante. Então, pense nisso, se planeje, se organize, não é? Se você criar uma expectativa, isso é outro exercício, se criar uma expectativa negativa, substitua imediatamente no pensamento, porque às vezes vem, né, e dá grilinhas, fica povoando nossa cabeça sem que a gente peça que ele venha, vem, não é? Substitua de imediato por 5 pensamentos positivos relacionados à situação. Pense 5 coisas positivas. Não está conseguindo pensar 5 coisas positivas? Converse com o seu melhor amigo e procure, peça ajuda para descobrir as coisas positivas, porque sempre haverá. Você será capaz de enxergar. E se você se conectar nas coisas positivas, não é? De certo, você vai ver que parece mágica, mas não é. Você se organiza e vai agir na direção de que essas coisas positivas aconteçam. Parece profecia autorrealizada, mas para o negativo também acontece. Então, conecte-se com o positivo. Meditar tem mais do que comprovação que é bom para a saúde e que serve para muitas coisas. Eu gosto da meditação. Eu comecei a meditar há muitos anos atrás, há mais de 30 anos, sozinha, com o Brian Weiss. Eu já fiz yoga, eu já fiz meditação com Pedro Tornag, que eu adorei. As meditações dele são super criativas, tem vários objetivos e você aprende a respirar, aprende a parar para refletir e aprende a lidar com você mesmo. Então é muito, muito interessante. A gente tem muitos insights. E tem 2, para quem não tem acesso a esses profissionais ou essas técnicas, no YouTube vocês encontram muitos exercícios for free, grátis, né? Mas tem 2 profissionais que têm vídeos no YouTube de meditação inclusive específica para autoestima, que são Brian Weiss e a Louise Hay, Louise,
H-A-Y. O rei dela é um sobrenome e é H-A-Y. Que vale a pena testar para ver se funciona com vocês. Essas coisas todas que estou a falar, para funcionarem, fazerem efeito, você começar a perceber que para você faz diferença, não é? Você no exame da sua própria autoconfiança, é preciso que você tenha disciplina para fazer isso todo dia, durante pelo menos 21 dias ininterruptos, não é? Dizem as neurociências que esse é o tempo mínimo que a gente tem para mudar um hábito, não é? E começar a celebrar os resultados a serem obtidos. Ler sobre autoconfiança é outra dica. Trabalhar a autoestima, porque autoconfiança é igual a autoeficácia mais autoestima. Veja, todas essas medidas anteriores, essas sugestões anteriores que eu fiz, estão ligadas à autoeficácia. A questão da autoestima eu vou deixar para tratar num outro episódio da série, porque é mais complexo, enfim, está ligada à constituição subjetiva da gente desde sempre, desde a nossa história pré-geracional. Então, assim, eu vou deixar para tratar num outro momento. Uma outra reflexão interessante depois de todas essas leituras é parar para pensar e definir o que é sucesso para você. Por vezes a gente está agarrado. Outro dia eu estava conversando com uma coach que ela dizia assim, não, mas eu agora quero trabalhar, eu não pude fazer isso ao longo do tempo, mas agora eu quero fazer isso, eu vou poder... Eu falei assim, mas será que esse projeto de ser profissional assim, o assado, ainda faz sentido? Você é a mesma pessoa que sonhou isso lá no passado? Ou você já é uma outra pessoa e só está agarrado a um sonho do passado que já não faria mais sentido se você fosse abrir mão dele e verificar se ele ainda é útil para você? E foi muito interessante porque ela deu um sorriso e disse assim, não é que você tem razão? Eu tenho que pensar nisso. Eu estou agarrada nisso, mas talvez isso não faça mais sentido para mim. E foi muito interessante essa... digamos assim, essa percepção dela sobre a própria vida e etc. Então, assim, concentrar-se no básico da vida, não é? No que se constitui sucesso para você de forma básica, né? Formas de superar dificuldade e de realizar seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Quem está acompanhado do seu desejo nunca está solitário e nunca se sente com falta de autoconfiança. Porque você está correndo atrás do seu sonho, do seu desejo. Sonhem, se organizem, se preparem para realizar seus sonhos, não é? E reflitam para programar as melhores ações positivas para que a sua vida e sua autoconfiança seja cada vez maior e melhor. Sempre lembrando que excesso sempre faz mal também. Não é? O equilíbrio entre a falta de autoconfiança e o excesso está no se sentir confiante nas mais diversas situações, sabendo que há limites em que você vai enfrentar, sim, insegurança, medo, e que vai precisar trabalhar isso para superar os limites ou para mantê-los, porque às vezes o medo digamos assim, saudável, te protege de cair num penhasco, por exemplo, não é isso? Bom, peça ajuda ao seu círculo social, procure um especialista e pratique essas dicas que eu estou te dando, pelo menos durante 21 dias ininterruptos. Se interromper, comece a contar de novo, até que complete 21 dias ininterruptos dessas práticas, não é? Nós da Transcenderte teremos todo o prazer em ajudar você, se você assim achar que seria útil, não é? Até o próximo episódio. E eu espero que vocês nos visitem nas nossas páginas das redes sociais, LinkedIn e Facebook, no nosso site, transcenderte.com, e no nosso canal do YouTube, Transcenderte também. Até lá, boa noite e obrigada pela audiência.